Amigo, ouvinte da RCI, você que está aí nos acompanhando também pelas redes sociais. Programa Entre Livros hoje, né? Neste sábado, nós estamos essa semana comemorando a fundação do Sindicato Nacional de Editores aqui no Brasil. E a gente também está comemorando uma data muito especial e hoje a gente vai estar trazendo uma obra também muito especial que é digna dessa data. Nessa semana a gente comemorou aí o Dia Internacional do Livro e também a fundação da União Internacional de Escritores da Conscienciologia, que foi justamente escolhida por causa da data, né? Então, nessa semana aí comemorativa do Dia Internacional do Livro, nós, em plena Feira do Livro em Foz do Iguaçu, ocorrendo, a gente entrevista hoje aqui, então, o autor, lexicógrafo também, não é isso, Pedro? Pedro Fernandes, ele que é graduado em medicina, radiologista, né? Ele também fez aí residência na área de radiologia e ele é membro do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Então, nós estamos aqui com o Dr. Pedro, e que é uma sumidade na área da seriexologia. Quem está em casa vai ter oportunidade de ver o livro. A gente nem consegue mostrar porque ele é tão grande, tão pesado, é um calhamaço. Essa obra tem só 1020 páginas, né? Então, a gente tem aqui um verdadeiro tratado sobre o assunto, onde tem uma panorâmica geral, né, sobre o contexto da seriexologia, que, em primeiro lugar, eu gostaria que ele explicasse para a gente o que é a seriexologia, para a gente entrar nos pormenores, né? Como que eu vou dizer assim, nas várias especialidades, né, para a gente entender todo o contexto da seriexologia. Pedro, então, seja muito bem-vindo ao nosso programa, e eu gostaria que você começasse, né, explicando para a gente seriexologia. Significa? Bacana, Rose, brigadão pelo convite, é uma satisfação muito grande estar aqui, podendo falar do livro, né, e apoiando esse programa que faz tanto sucesso. Então, seriexologia, né, se a gente quebrar um pouquinho a palavra, logia é o estudo da seriexis. Seriexis é uma palavra nova, né, proposta pelo professor Valdo Vieira, que é a junção de duas, serialidade existencial. Então, é o estudo da serialidade existencial, ou a ciência que estuda a pluriexistencialidade, em outras palavras, o processo de viver, morrer, popularmente conhecido como reencarnação também. Nós damos um cunho mais técnico nessa obra para tentar entender o motivo disso, se teve gente que já estudou isso na história, como que nós podemos tirar partido disso, o papel da memória nesse processo, quer dizer, nós podemos lembrar de vidas anteriores, períodos antes de nascer, que nós estávamos preparando muitas vezes essa vida. Então, o livro ele vai justamente, como você falou, tentar dar uma visão panorâmica de todas as influências, variáveis, especialidades que podem, assim, conversar, vamos chamar assim, com a seriexologia. Então, Pedro, você começa aqui falando da holomemória, né? Da ciência que estuda a nossa holomemória. Então, no contexto da seriexologia, ela tem que estar envolvida, porque como que a gente vai entender o nosso passado se a gente não conhecer, né? Você pode, então, Exatamente. começar a falar um pouquinho sobre essa... Seria uma ciência dentro da outra ciência, mais ou menos por aí, não é, Pedro? Isso, seria, eu penso como se fosse uma especialidade, uma subespecialidade, né? Porque, como eu falei, quando a gente vai estudar essa serialidade existencial, multiexistencial, isso é um mecanismo que a evolução, né, propõe para a consciência, todos nós, cada um de nós, evoluirmos, né, ficarmos melhor, nos desenvolvermos cada vez mais. E o elemento que une tudo isso é a própria memória. Então, nós temos dentro de nós isso que nós chamamos de holomemória, que é um arquivo que se mantém independente de uma vida para outra. Aquilo ali continua com a própria pessoa, né, dentro da consciência. Então, quando nós vamos estudar a holomemória, a gente
tem interesse em saber como que isso se dá, né? Como que nós podemos acessar essas memórias, porque uma das formas de se comprovar isso que nós estamos chamando de serialidade multiexistencial é através de um fenômeno, né, da retrocognição, que é você lembrar exatamente desses momentos que já viveu antes, em outros corpos, ou em períodos intervidas, né, que nós estávamos naquilo que a gente chama de período intermissivo, ou período extrafísico da consciência. Então, a memória é fundamental. E no livro também a gente procurou dar um caráter assim bem pragmático, no sentido de estudar a memória física também, a memória cortical, os tipos de memória que existem, porque se a gente não tem uma memória física boa, né, se a gente às vezes não dorme direito, não se alimenta direito, não faz exercício, não lê, não escreve, não faz atividades intelectuais, a nossa memória fica comprometida e aí tentar acessar uma memória que é mais sutil, né, que às vezes é mais fugaz, assim, fica mais complicado. Então, o livro, a gente começa com essa sessão porque a proposta é justamente estudar aquilo que eu chamei de continuidade da memória, né? O professor Valdo chamava assim também, eu chamei de mnemocontinuismo. Quer dizer, como que se processa essa condição? Como é que a memória permanece? Por que tem pessoas que lembram, outras não? Quais são os fatores envolvidos? Então, a holomemória vem justamente para abrir o livro, porque por ser, eu acho, o atributo mais importante nessa pesquisa da sexologia. É. E você faz assim, né? Dentro da holomemória, você tem a memória cerebral e você tem a memória das suas várias vidas. Então, é um crescendo na compreensão, né, vamos dizer assim, da relação entre a holomemória e a própria serexologia, né? Um está contido no Exatamente. outro, né? Exatamente. Uma coisa é o mecanismo, né, de morrer e renascer, e outro é a consciência que está passando por isso, né, que aí a memória é o que vai manter essa condição, né? É bem isso. Ok. E aí você falou da palavra retrocognição, né? Que também é uma outra especialidade, né? A retrocognição, então, seria quando a pessoa consegue relembrar, né? Usar dessa memória, né? E trazer alguma informação do passado para a cognição presente, né? É mais ou menos isso. Você pode falar, então, um pouquinho Exatamente. desse fenômeno? Exatamente. Então, como a gente estava comentando, quando a gente vai estudar esse processo, para não ficar muito teórico, assim, muito filosófico, né? Às vezes a pessoa não admite e tal. O ideal é ela ter a experiência prática, né? Ela experimentar, ela ter a experiência por ela mesma para ela comprovar isso. E a melhor forma é justamente através da retrocognição. Então, a gente colocou essa sessão como sendo a sessão seguinte justamente para poder dar esse caráter prático e sendo o fenômeno que sintetiza, vamos chamar assim, a forma da gente estudar a Seriex, a serexologia, a forma da gente estudar o processo evolutivo. Então, a pessoa, ela tem ali técnicas, ela tem mecanismos, ela tem tipos de retrocognição que ela pode vivenciar, que são vários, para ela poder ver que muitas vezes ela às vezes até já teve isso, né? Quem não conhece, às vezes com conscienciologia, às vezes pode ter tido um sonho retrocognitivo, que a gente fala, uma projeção retrocognitiva, em que ela se vê atuando em outro contexto, às vezes com outro papel, com outro nome, uma outra cultura, que ela vê que é uma coisa antiga, e ela vê que é ela que está ali, que ela está vivenciando, está tendo alguma reencenação, algum processo que justifica, ou que faz ela entender algumas coisas que estão acontecendo na vida atual. Então, é muito esclarecedor para a pessoa, porque comprova para ela, às vezes, que ela já viveu com as pessoas que ela está, né, convivendo hoje, que ela já tem aquele hábito que ela tem hoje ainda, que ela tem aqueles traços, força que nós chamamos, né, os skills, o talento, o trafor, que nós denominamos em conscienciologia, isso já vem de trás, né, já teve outras vidas em que ela desenvolveu isso. Então, quando nós começamos a ter mais acesso à holomemória, a tendência é a gente ficar mais lúcido, né, entendendo o porquê das coisas. Por que que nasceu nesse país, muitas vezes? Por que que nasceu nessa família? Por que que tem dificuldade com uma pessoa específica de convivência? Então, essas coisas vão ficando mais claras, né? Então, por isso que a gente acha importante investir na holomemória
para ter o fenômeno da retrocognição, para entender né, o geral que é a série X, a serialidade. Agora, de ordem prática, como que a pessoa faz para ela ter uma retrocognição? Tem técnica para isso? Tem algumas técnicas, inclusive, né, em Foz do Iguaçu, em algumas outras cidades, aí, com os campos da Conscienciologia, nós temos laboratórios para isso. Então, de maneira bem sintética, né, a pessoa ela precisa aprender a trabalhar com as energias, então movimentar as energias dela para promover a gente chama de descoincidência, né, um corpo ficar um pouco mais livre assim em relação ao outro, e isso faz com que ela tenha mais facilidade de acessar essas memórias mais antigas. E aí, para potencializar, o ideal é que ela tire um período, vamos supor, um mês, um pouco menos, um pouco mais, conforme aí a experiência da pessoa, e ela vai fixar num foco ao longo da história que ela acha que ela tem alguma afinidade. Então, ela tem que ter algum conhecimento de história, e isso às vezes é natural, a pessoa às vezes adora, vamos supor, a França do século XIX, ou a Inglaterra do século XVII, ou alguma outra cultura específica, lá a China antiga, vamos supor, e ela começa a fazer uma saturação, né, em torno daquele assunto, daquela cultura, daquela época, lendo livro, vendo filmes, e aí toda noite, por exemplo, ela vai aplicar essas técnicas energéticas com esse foco na cabeça, né, com essa saturação mental, para ver se ela consegue rememorar alguma informação. E essa rememoração, muitas vezes, ela pode acontecer, assim, a pessoa já se vê nesse ambiente, ou ela pode ter uma experiência fora do corpo e ali ela acabar tendo uma retrocognição a posteriori. Então, assim, o mecanismo básico é esse e a técnica vai girar em torno desses procedimentos, né? Procedimentos energéticos, procedimentos de saturação mental. Se ela puder até decorar a casa, se ela puder fazer uma saturação de fato, isso ajuda ela a ter essas memórias sendo evocadas e aí fazer, como a gente chama, o download, né? Como se fosse um download daquelas experiências. E aí pode acontecer, né? A retrocognição, existem, às vezes, relembranças, rememorações fragmentárias, às vezes a pessoa lembra só de uma cena, às vezes ela não entende muito bem, mas isso é natural, que está abrindo. Daqui a pouco ela vê duas cenas, ou ela tem um flash um pouquinho maior, ela vê um enredo, ela vê conversando com alguém, ela entende um contexto maior. Então é isso, aos pouquinhos ela vai conseguindo acessar. Porque o importante, vale a pena lembrar, né, é que quando a gente renasce, a gente ganha um corpo completamente novo. Então o cérebro ele é novo, ele é assim, virgem. Então a gente vai alimentando esse cérebro físico com informações dessa vida, dessa contemporaneidade. E aí existe uma dificuldade mesmo, né, natural de acessar coisas que a gente não tem referencial mais. Às vezes é outro idioma que a gente falava, uma outra cultura. Então, por isso que a gente tem que ajudar a fazer essa ponte entre as memórias, entre o cérebro físico e o que a gente chama de paracérebro, né, o cérebro extrafísico. E essa saturação, se a pessoa puder estudar o idioma que ela gosta, ali, que ela tem interesse de lembrar alguma vida, ajuda bastante, né? Ouvir músicas e assim por diante, justamente para facilitar esse processo. Agora, como que a pessoa consegue discernir se aquela experiência é porque ela saturou, ela leu muito, ela entrou muito naquele, vamos chamar, holopensene, né? Daquela época, daquela cultura, e quando realmente ela vai ter uma reta cognição mesmo, ela tem como discernir o que é uma coisa, o que é outra? Excelente pergunta. Isso pode acontecer no início, pode haver essa confusão realmente, mas o fenômeno em si, ele não deixa dúvidas. A pessoa não vai ter dúvida de se é ou se não é, porque ele, em geral, é uma memória que invade a pessoa, ela se vê numa situação totalmente diferente, né? Como eu falei, no outro contexto, às vezes falando outro idioma, então ela não tem dúvida. Mas entre essa experiência que é mais assim acachapante, ela pode ter às vezes experiências que ela fica na dúvida: será que eu estou influenciada pelo que eu li, pelo que eu vi? Será que não? Às vezes é um sonho semilúcido que tem elementos retrocognitivos e elementos de onirismo, mas faz parte do serviço. Quer dizer, tem que insistir, porque tem uma hora que realmente ela tem uma experiência que ela não vai ter dúvida. Ela vai ver que ela não consegue controlar, que aquilo ela nem sabia que aquilo tinha acontecido, que aquela cultura fazia aquela determinada coisa, porque ela vai ter uma vivência propriamente dita, né? Então,
tem um degradê aí de possibilidades, mas o ideal é a gente buscar essa em que a gente realmente não vai ter dúvida, a coisa vai ser bem clara. E tem um processo emocional também, né? Eu tive uma experiência na TENEPS, onde eu senti tudo que aquela pessoa, na época eu era um homem, eu tinha muito poder, e eu fui traído, né, pela pessoa que eu mais confiei, era a única pessoa que eu confiava, que era tipo um filho. Então, aquilo para mim era, eu sentia a dor e eu falava, mas eu sou homem, eu tenho que dar conta daquele império lá, não sei o que que era, né? E eu não posso sentir, mas ele sentia. Então, aquilo era uma crise dentro da cabeça dele, da minha. Porque aí eu pensava Perfeito. assim, não, mas agora eu sou mulher, eu estou em outro contexto, e aquele sentimento de traição, aquele sentimento assim, poxa, de amar muito aquela pessoa e a pessoa trair e ter uma insegurança, mas não poder demonstrar essa insegurança, era um jogo emocional profundo, mas eu não sei quem eu era, eu não sei de onde eu era, eu não sei assim localizar no tempo, não, eu só vivi o sentimento e a emoção. E ali, naquele momento, eu não tive dúvida, porque era eu que estava sentindo, né? Então, também pode ter isso, né? Da pessoa, ela não Pode, conseguir localizar, mas você já tem o sim, sim. indício, né? Exatamente. O seu relato é muito rico, porque ele ilustra essa condição, quer dizer, está dentro daquele range ali, né, daquelas possibilidades. Então, você veja que o bacana é que você abriu como se fosse um compartimento ali da memória, que se insistir depois, né, se a coisa caminhar mais, daqui a pouco vem informação maior ainda. Você vai ver a própria pessoa, às vezes vai conseguir saber o local, a cultura, e assim por diante. Mas é muito rico por isso, porque a gente volta a sentir tudo aquilo realmente, né? Você volta a revivenciar aquela condição, por isso que não tem dúvida. Então, você sabia que era homem, você sabia que tinha sido traída. Esse conflito emocional é muito comum a gente ter, porque se a gente olha para a história, a gente vê muitas imaturidades, né, de modo geral, muitas guerras, muitas traições, muitos conflitos. Então, nós todos participamos disso. Então, até muitas pessoas perguntam, mas por que a gente não lembra, né, de modo assim comum, ordinário? Justamente por isso, porque parece ser um mecanismo que protege até a consciência para ela vir, tipo, zerar tudo, ter novas experiências e ir reperspectivando os encontros, as pessoas, quer dizer, a gente volta a reencontrar as mesmas pessoas, só que em outros corpos, em outros contextos, para justamente melhorar isso. Então, só que aí o ideal é a gente voltar a ter acesso para isso, porque isso acelera a nossa maturidade, né? Acelera a nossa evolução. Então, a gente sabe que a gente tem, às vezes, uma dificuldade com uma pessoa, vamos pegar esse caso, né? Se você reencontrar essa pessoa hoje, você vai ter, tipo, amor e ódio, né? Que você vai gostar muito dele, porque ele era, tipo, um filho, mas, ao mesmo tempo, ele pisou na bola. Então, a gente, às vezes, tem isso com as pessoas. Quando a gente entende a razão de ser, fica mais fácil, porque você vai ver, não, às vezes foi uma coisa da época, foi um contexto ali dele, uma imaturidade, enfim, qualquer coisa que possa justificar, ajuda a gente a ver a pessoa hoje com outros olhos e melhorar essa relação que lá no passado ficou maculada, né? Ficou dificultada por um erro de alguém, às vezes, né? Por uma ação de alguém que não foi compreendida ali. E é importante você falar isso, porque, na verdade, esse estudo, né, dessa ciência, vamos chamar, né, serexologia, ela envolve também a pessoa fazer um estudo mesmo, né, em termos pesquisísticos. Não é uma mera curiosidade para saber se eu fui Cleópatra ou, né, Napoleão, Napoleão. que são os clássicos. Mas, enfim, isso tem um cunho, isso tem um objetivo, né? Autopesquisístico e tudo mais. Aí você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Exato, exato. A pesquisa de vidas passadas, né, é muito até certo ponto popular e brincam muito com isso porque a gente, né, realmente ouve muitos Napoleões e Cleópatras e assim todo mundo quer ser alguém, né, ou famoso ou bacana. Mas aí, tirando essa parte mais assim, é, lúdica até certo ponto e curiosa, vem a condição da seriedade. Quer dizer, a gente vê que a gente pode ganhar muito com isso, porque
São fatos, né? O que justifica a gente estar aqui hoje, ser tão complexo, ter as nossas afinidades, gostar de uma coisa, não gostar de outra, ter o nosso temperamento, se não esse conjunto de vidas que nós estamos tendo justamente com esse objetivo. Então, tem muitas perguntas, até filosóficas, né, que vêm desde a antiguidade, a pessoa querer saber o porquê da vida, né, para onde ela vai, o que ela veio fazer aqui, por que está com essas pessoas, que a retrocognição ajuda bastante ela a entender a razão de ser da série X, né? Então, eu concordo com você, quer dizer, tudo isso é para a pessoa aplicar nela mesma, para ver como é que eu posso melhorar. Então, igual esse exemplo que a gente deu, quer dizer, eu melhorar o relacionamento com a pessoa, ou melhorar uma dificuldade que eu tenho. Então, às vezes, a pessoa é muito mesquinha, ou ela é muito invejosa, ou ela tem algum defeito assim que ela acha que ela quer melhorar. E aí, quando você acessa e vê que você está repetindo aquele erro, às vezes, há muitas vidas, aquilo aconteceu, às vezes, há mais de 1 milênio, você começa a falar, nossa, eu tenho que levar isso mais a sério, eu tenho que fazer uma reciclagem maior, eu tenho que, às vezes, até procurar ajuda. Então, a retrocognição, ela potencializa isso, né? Ela acelera muito essa reciclagem intraconsciencial, né? Pedro, nós vamos agora chamar os nossos patrocinadores, os nossos comerciais. Estamos aqui falando sobre serexologia. Em instantes estaremos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Hoje, Programa Entre Livros, entrevista Pedro Fernandes sobre a obra Serexologia. E a gente falou muito em retrocognição e você falou sobre o estudo, né, da história em si, no sentido assim, de você se localizar. Então, por exemplo, eu tenho uma determinada situação em um país que eu acho que eu vivi aquilo, né? Agora, para eu ter alguma experiência, preciso que eu também estude história, não é isso? Que eu assim, vamos dizer assim, faça uma investigação para ver no que eu me afinizo, mas eu tenho que entender, né, aquele contexto. Você fala que em historiografia seria nesse sentido, não é isso? Da abordagem pesquisística Exatamente. naquele período. Exatamente, quer dizer, a pessoa, todos nós, não tem jeito, a gente tem que ter uma educação histórica, vamos chamar assim, né? Conhecer pelo menos alguns marcos específicos da história, e aí a gente poder ver por onde nós, por hipótese, né, em primeiro lugar, nós podemos ter estado. Então, aí a pessoa vai ter que parar e pensar o que ela gosta, ela pode começar pelo idioma, ou pela cultura, um filme, se ela já viajou, isso ajuda bastante também, e aí ela fazer esse dever de casa, que é pegar ali a história daquele país, ou aquele período que ela gosta. Vamos supor, a pessoa gosta muito do Iluminismo, ou da Revolução Francesa, ou lá atrás, a Stonehenge, aqueles pedrões, né, aqueles megalitos, enfim, tem vários marcos historiográficos que a gente muitas vezes tem uma afinidade, a gente não sabe muito bem precisar. E ali também, nessa parte do livro, eu procurei colocar um histórico do próprio estudo de série X. Então, porque isso não é novo, então a gente não está reinventando a roda, né? Então, a gente vai lá em Pitágoras, lá no século V, VI, antes da Era Comum, para ver que eles já falavam disso, ele já sabia de vidas passadas dele, de alguns companheiros que estavam ali com ele naquele processo. Então, é muito comum essas coisas irem se repetindo. E até eu faço um cotejo com a nossa comunidade, né? Porque lá ele montou uma comunidade que estudava o parapsiquismo, né? Que tinha a preocupação de melhorar, de evoluir, que dava um valor muito grande para a memória. E hoje, agora, né? Nós estamos também, formamos a comunidade, nos preocupamos com isso. Então, até que ponto não tem pessoas que estavam lá, que estão aqui, e assim por diante. Então, tem vários estudiosos, Plotino, Apolônio de Tiana, o próprio Platão,
que deixaram registros sobre as suas experiências parapsíquicas e especificamente sobre o que eles chamavam de transmigração da alma, a metempsicose, só que a gente vai atualizando os conceitos, porque muitos deles admitiam, por exemplo, que a pessoa poderia renascer num bicho, né? Que ela às vezes tinha que pagar ali alguns pecados assim, e a gente hoje não admite isso, a gente acha que não tem como uma consciência que está portando já um corpo humanoide como nós, ter uma vida como, né, uma barata, um cachorro, um animal, porque não dá fisiologicamente ou parafisiologicamente a forma que nós temos, ela não dá mais, não encaixa mais. A gente já está no nível de ter vidas com esse tipo de veículo aqui, né, com o corpo humano. Então, a gente vai ajustando essas informações e vê que a própria pesquisa da serialidade existencial ela vai evoluindo, né? Então, tem coisas que a gente desconhecia lá, que hoje a gente já vê que são fatos, né? Que são novas possibilidades, né? Então, o capítulo ajuda a gente também a ver essa evolução, né? Que 2.000, 2.500 anos se passaram, algumas coisas se mantêm e outras coisas foram atualizadas. E na época tinham pessoas contra, que hoje podem estar estudando também. A gente vê muito isso, e lá na frente do livro a gente vai falar de karma, né? De holokarma. Muitas vezes a gente vem para ressarcir o que a gente escreveu errado. Enfim, então também dá um pouco dessa ideia para o leitor. E aí, quando você fala em para-historiografia, seria exatamente o quê? A história extrafísica? Seria como que esse estudo todo da retrocognição, da serialidade existencial, pode ajudar os historiadores. Por quê? Quando tem um evento histórico, ele sempre vai ter uma contraparte extrafísica, sempre vai ter um bastidor. Então, vão ter o que a gente chama de consciexes, né, os espíritos, para quem não conhece a nossa terminologia, que vão estar ali influenciando. Então, as pessoas morrem, vão para lá, tornam a voltar. Então, quando a gente tem essas técnicas, por exemplo, retrocognitivas, o historiador ele pode pegar um fato histórico, né, específico e ver qual que era o contexto extrafísico daquela condição. E perceber isso, que muitos, às vezes, estão voltando, seja para ampliar aquilo que eles já vinham estudando, seja para redizer, vamos chamar assim, reescrever, ir contra o que ele mesmo escreveu porque estava errado lá atrás. Então, essa visão historiográfica, quando a gente coloca o nosso paradigma consciencial, ela fica muito rica. A gente vê, por exemplo, as influências dessas consciências, muitas vezes patrocinando conflitos ou, né, tentando fazer isso, e, por outro lado, os amparadores tentando ajudar, segurar, né, amparar certas decisões, certos tratados de paz, por exemplo. Então, tem todo um bastidor da história que começa a se descortinar quando a gente lança esse olhar da seriexologia na história que está aí registrada, na história humana, que por si só já tem várias vertentes, né, várias linhas, várias escolas que fazem diferentes estudos, mas a gente parte muito desse princípio. E uma outra coisa específica que a gente coloca nessa parte é o seguinte: uma das linhas historiográficas que existem hoje é o chamado paradigma indiciário, que vem de indícios. Então, a história deixa ali muitos indícios, né? A medicina usa muito para estudar a doença, né? Você pega um sinal na pele de uma pessoa, às vezes você olha o olho, você vê a questão do cabelo, e por trás daquilo tem uma doença. Você não está vendo a doença, você está vendo um sinal. Então, a gente usa esse raciocínio para também estudar de onde nós viemos. Então, por que nós temos... Por que a pessoa anda desse jeito, né? A marcha dela? Por que ela gosta, tem uma dileção, tem assim, uma preferência, vamos supor, por cavalo, ou por um processo artístico, ou por um processo intelectual qualquer, e assim por diante. Então, são os vestígios que nós trazemos hoje da nossa história, da onde nós estivemos. Então, esse paradigma a gente também utiliza no estudo da seriexologia, quando a gente quer acessar, e a gente já falou dois, quer dizer, ou a gente vai direto lá no passado com a retrocognição, ou a gente olha o presente e tenta ver o que gerou, né? Por exemplo, a Rose, a questão da política, né? Você foi muito envolvida com a questão da política, né? E partidária, então isso não é dessa vida, tem lá né, uma raiz. A minha condição com dicionários, vamos supor, com a medicina,
e cada um tem as suas raízes, e aí fizemos acertos e erros, e está tudo certo. Mas lançar esse olhar ajuda a gente a entender a seriexologia na prática. Não precisa só ter fenômenos, né? A gente pode tentar juntar ali o quebra-cabeça da nossa vida atual, as pessoas com as quais a gente convive, né? Quem são os nossos pais, tudo isso dá dicas, né? Indícios para a gente saber por onde nós transitamos aí ao longo das vidas. E a pessoa também pode desdizer a história, digamos assim, né? Porque muita coisa que está escrito tem relação Perfeito. com a política, né? A forma como é escrita é a forma de quem estava escrevendo, No né? poder. Muitas vezes de quem estava no poder, e muitas vezes é distorcida a história, né? Então a gente tem aquilo como sendo fato real. Mas na hora que a pessoa tem experiência e ela vê, peraí, não é isso, eu estava lá, né? Então também tem uma questão assim de autocomprovação, né? E a pessoa saber que aquilo que está escrito não é real, também tem essas... Exatamente. A gente vai vendo que esses bastidores revelam essas manipulações, esses interesses, né? A história é muito escrita pelos vencedores, né? Por quem estava ali no poder, por quem queria passar. Hoje está muito na moda falar em narrativa, né? É uma narrativa e tem todos os interesses por trás. Então a gente poder olhar e falar, puxa, não é bem assim, né? Eu estava lá, eu lembro. E a gente sabe até que fora do corpo, extrafisicamente, tem como se fossem arquivos extrafísicos, né? Que a pessoa vai lá e ela volta a reviver aquilo, relembrar. E aí ela vê que realmente entre a história humana e a história real que aconteceu tem muitas vezes um gap grande. Por isso que é bom ler muitas fontes sempre, né, os dois lados, para a gente ir, vamos dizer assim, formando uma opinião um pouco menos imperfeita, né? E aí você chama aqui mais uma outra especialidade, digamos assim, que é a holobiografologia, né? Então, nós temos uma biografia hoje, mas a gente teve também, né, digamos assim, várias biografias que foram somadas, né? Você pode assim, detalhar como que isso se dá, como é que a gente acessa isso? Então, aí o objetivo é assim, nós fazemos todo esse estudo, mas tem uma hora que você localiza alguém, uma biografia, uma retrobiografia, vamos chamar assim, né? Então, aí, nossa, aí é muito rico, porque seja quando a gente localiza ali o RG, CPF, né, alguém que ficou registrado na história, seja quando a gente sabe um pouquinho mais, pelo menos da época, tem alguma suspeita, o que a pessoa fez através da retrocognição, a gente adentra esse estudo mais prático da holobiografologia, porque aí a gente tem muitos dados, né? Se a pessoa deixou alguma coisa escrita, se escreveram sobre ela, aí você vai comparar aquela vida com a vida, né, atual, de hoje, você vai ver que você, às vezes, como a gente comentou antes, está cometendo os mesmos erros, às vezes você vai ver que você tem, assim, trafores, como a gente chama, você tem skills, tem talentos que você não está usando. Então, a pessoa foi, às vezes, um grande matemático e nessa vida eu não estou fazendo nada de matemática. Puxa, está ali, está embotado. Então, se a pessoa vai, se dedica, ou para a área de línguas, vamos supor, enfim, aquilo abre um horizonte totalmente novo. Então, dentro dessa pesquisa da holobiografologia, tem toda essa parte de várias vidas, e são, assim, milhares, né? Se não forem milhões de vidas que nós tivemos e que a gente pode estar montando um quebra-cabeça para a gente ter uma visão de conjunto maior da nossa evolução. Dentro disso, aí tem vários detalhes, né? Um deles que a gente pode destacar é que a gente parte do pressuposto que todos nós, a gente repetiu muitas vidas, pelo processo instintivo, porque estávamos com as mesmas pessoas, e aí você vai formando assim como se fossem marcas mais profundas em determinadas áreas, né? Nós chamamos de holopensenes. Então, vamos pegar lá a política e a escrita, que você é muito forte. Então, quando você começa a compor essas áreas que você tem muita relação, vamos pegar uma terceira, vamos supor, a arte, não sei se mas vamos supor. E aí você começa, né, a fazer uma síntese dessas três grandes áreas, você tem o que a gente chama de retrosenha, você tem ali ou uma palavra, ou um conceito, né, ou um conjunto de palavras que vai
traduzir a síntese uma boa parte da síntese da sua história, porque às vezes você está assim, né, desde o Egito para cá que você está mexendo com isso, como eu, como todos os outros. Então começa a ficar muito rico, né, você estudar esses holopensenes, assim, essas sínteses, e ver a aplicação hoje. Puxa, eu tenho uma responsabilidade com esse grupo, eu preciso escrever mais sobre isso, né, para ajudar a esclarecer essas personalidades, eu preciso, às vezes, dar o contra, como você falou, e contra o que eu já escrevi de errado, eu dei muita força, vamos supor, para a arte, ou para alguma área que hoje não é tão prioritária, então vou desdizer o que eu disse. Então, a holobiografologia ajuda a gente a ver o que a gente deixou aí de marca no passado, que muitas vezes não foram tão produtivas, positivas, né, cosmoéticas, e hoje a gente tem a chance de reperspectivar isso, né? Então é bem bacana. E a gente é assim o somatório disso tudo, né? Porque quando você vê a sua vida, né? Estou pensando em mim agora, né? Então eu estou me vendo lá. Minha mãe disse que quando eu nasci eu não ia no colo de branco, eu só ia no colo de negro. Eu chorava no colo de branco. Então eu já tenho Legal. um indício de que eu fui negra, né? Provavelmente, talvez Perfeito. até recentemente, né? Então assim sempre gostei de música afro, ok. Então eu já tenho uma linha que eu posso seguir. Por outro lado, eu estou me vendo na adolescência vestindo aquelas rouponas de hippie, sabe? Aquelas, né? Então, assim, tem um pouco de cigano nisso. Aí, a política é muito forte. Então, na verdade, a gente ainda tem um monte de pedacinho, né? Dessas várias Exatamente. vivências que a gente teve, né? É bem isso. E aí é esse olhar. A grande dificuldade da serexologia é essa. Puxa, quanto tempo tem isso? Será que é mais recente? Será que é mais antigo? Será que foram várias vezes, né? Várias repetições? Qual o peso que eu dou para isso? Então, não tem jeito. A gente tem que ter vamos dizer assim, a postura do pesquisador de laboratório lá da academia convencional, que é paciência, pega uma variável, olha outra, anota, coloca tudo junto, faz um cotejo. Será que isso tem a ver com aquilo outro, com aquela pessoa que eu me relacionei? Será que é dessa vida? Será que eu tive vida na África, né, dentro dessa possibilidade? Será que era um outro país? E aí começa a abrir, e a gente vai puxando o fio da meada devagarzinho, tem que ter paciência. Dali a pouco a gente pode ter um fenômeno retrocognitivo ou uma sincronicidade muito, muito grande que reforça aquela nossa ideia. Então é muito bacana, realmente a gente hoje vive a síntese de milhões de vidas, então a gente tem que ir apalpando para ir separando, né, um pouco essas tendências aí que a gente traz do passado. E priorizar aquilo que é de maior interesse Que hoje. é exatamente. Também eu estava pensando, a retrocognição, assim, a gente já pensa em alguém famoso, né, alguém importante, mas, gente, a gente já foi ralé, e já foi, né, Tudo, exato. assim, pessoa comum que não tem nem como você pesquisar, né, e agora me passou pela ideia, uma experiência que eu tive, que, assim, eu tenho, por dedução, a possibilidade de ter sido uma pessoa, mas eu não tenho indícios, eu não tenho, assim, vamos dizer, confirmação, eu não tenho como acessar a fonte, e aí você fica só com a informação, e o que eu faço? Eu tenho que fazer muito laboratório para eu confirmar se realmente existe Perfeito. essa possibilidade, né? Mais ou menos. É isso mesmo. A gente trabalha muito com essa linha que você trouxe na escola de personalidade consecutiva, que é você ter essas hipóteses, né? E aí aguardar confirmações. Não tem jeito, a gente tem que lidar com a dúvida mesmo, vai pegando ali algumas peças, tentando encaixar, umas vão dar o contra, outras vão confirmar, e aí até ir para um laboratório e ter uma experiência realmente que é o que vai chancelar, né? Essa hipótese. Isso é a gente descobrir, não é ninguém falando para a gente, né? Perfeito. Nós Perfeito. até Esse é o ideal. o professor Valdo Vieira, que deu umas dicas, né? Foi ele que me falou que eu vi no Egito Antigo, já estava mexendo com a política, como é que é? Exato. Então, mas hoje a gente, né, é autopesquisa mesmo, autocomprovação, né, autoexperimentação, não é isso? Tá tudo aí, é prioridade, como você falou, né? A gente valoriza muito isso e acha isso a condição mais importante da gente pesquisar, que é a nossa trajetória, as nossas vidas, o que nós viemos fazer aqui, né? A nossa programação existencial.
Então, esse é o nosso dever de casa, realmente. Então, tá bom. Nós vamos agora chamar os nossos comerciais. E em um minutinho estaremos de volta, pessoal. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. A obra hoje é o tratado Seriexologia, né, do autor Pedro Fernandes, e a gente estava falando aqui, né, sobre essa questão da autoexperimentação mesmo. Agora você fala da questão da paragenética, né? Então, explica para a gente esse conceito, porque a gente entende o que é a genética, né? A paragenética seria exatamente o quê? Então, fazendo essa analogia, né, a genética, nós ganhamos um código genético, né, que é a união da mãe e do pai, ali dos cromossomos, e ali tem uma memória, um DNA, que vai ajudar a constituir o nosso corpo, e até o modo como nós somos em parte. Só que a gente usa essa analogia na paragenética, que é o quê? A gente trazer a memória de nós mesmos, a herança daquilo que nós somos ao longo dessas vidas. Então, hoje, a gente é o resultado da genética que nós ganhamos aí do pai e da mãe nesse corpo, né? A cor dos olhos, às vezes a altura, tudo isso pode ser influenciado pela genética, mas o principal é o que nós trazemos de trás, o jeito que nós somos, o nosso temperamento, os nossos atributos, as nossas intenções, o nosso caráter, as nossas memórias, isso tudo a gente chama de paragenética. Então, é o conjunto de heranças que nós trazemos de nós mesmos, que é fruto dessas experiências que nós tivemos no passado. Então, isso tudo, quando a gente vai estudar em conscienciologia, a gente pode estudar saindo do corpo. Quando a gente sai do corpo, a gente vê que a gente tem um corpo parecido com esse, que a gente chama de psicossoma, e tem um mental soma, né? Que dentro desse mental soma, que é um corpo mental, tem ali a holomemória. Então, tudo vai ficando armazenado nessa holomemória. E aí, quando a pessoa renasce, esses corpos mais sutis que eu falei, eles vão influenciando a constituição do próprio corpo. Então, por isso que é o resultado dessa interação da genética com essas informações que a gente já trouxe antes. Então, isso explica, por exemplo, esses prodígios, né? As crianças que são assim fora de série no piano, na música, na matemática, porque já trazem isso na paragenética, já vem com aquele skill, com aquele talento, com aquela experiência muito grande. Chega aqui, quando vê um piano, a criança começa ali naturalmente a tocar e tal, e é uma sumidade ali. Então, isso é a paragenética, é o resultado das nossas experiências. Então, fazendo correlação com o que a gente falou antes, quando a gente vai estudar o nosso jeito de ser, a gente está buscando esses indícios paragenéticos. Então, qual é a cultura, por exemplo, como você falou, gosta de música afro, às vezes a pessoa tem amigos negros, namorou com negros, vamos supor, então tem muita entrada com esse público. Ela, na paragenética dela, muitas vezes vai ter ali vários corpos em que ela teve essa etnia, por exemplo, e assim por diante. Então, a paragenética ela é muito próxima do estudo da serialidade existencial em função disso. A gente tem aí, por exemplo, aí a gente detalha mais, a gente tem que estudar o temperamento da pessoa, né? Esses trafores, trafares, o megatrafal, que é o que falta para a gente melhorar na nossa condição, alguns atributos específicos como a vontade. Então, tudo isso vai dando ali a impressão digital da consciência. E aí, até para fazer um gancho com o que a gente falou na holobiografia, quando a gente vai pesquisar uma personalidade do passado para saber se nós somos ela ou fomos ela, a gente precisa ter esses estudos, né, de temperamento, esses que eu falei agora, bem detalhados, porque a gente parte do princípio de que não muda. O que não muda ao longo das vidas, principalmente, é o temperamento, esses interesses que a pessoa traz. Então, por isso que a gente precisa fazer bem essa análise aí. Esse é o estudo da intraconscienciologia, quando você traz aqui, né? Junto, exatamente. A paragenética com a hoje para ter uma dedução ou, né, e exclusão também de possibilidades, porque se ela estuda uma personalidade que o temperamento é muito diferente dela, então
né? Ela descarta, já não dá, não é. Exatamente. Agora, bem você, agora você fala aqui, tá? O estudo da evoluciologia. Vamos entrar nessa... e a autorrevesamentologia. Esse estudo da autorrevesamentologia, eu vou muito pela área da escrita, não é isso? Porque a gente vai deixar para a gente no futuro, mas a gente também está colhendo e está revivendo, né? Quando a gente lê, às vezes até algum escrito da gente mesmo, né? Em vidas passadas. Mas quando você coloca aqui do autorrevezamento, é no sentido mais amplo, não é? Não, é exatamente isso que você comentou, quer dizer, o livro ele começou com a memória e com o passado, lá a história, a retrocognição e tal, e ele vai fechar com as próximas vidas, e o gancho para as próximas vidas, porque a serialidade continua, é principalmente a nossa parte escrita, que é o que nós vamos deixar de legado para nós mesmos, né, na próxima vida. E aí, obviamente, que se nós pudermos também recuperar algum escrito do passado, ajuda bastante, justamente porque vai confirmar como nós fomos, o nosso estilo de escrita, os temas que a gente escreveu, né? Eventualmente erros e acertos. A gente já debateu nesse programa aqui o livro Homo Lexicógrafos, né? E a hipótese que nós temos é que numa vida passada minha, na minha última vida, eu deixei aquele manuscrito, né? Aquele escrito de como eu escrevi o dicionário. Então, você pega de trás, que é como se fosse um retrolivro. Aí hoje eu vou expandir essa ideia para deixar para a próxima vida, se eu puder recuperar, eu já recupero pelo menos 2 vidas. E assim somos todos nós da comunidade, temos esse interesse, né, de deixar as nossas memórias para que a gente possa recuperar na próxima existência. Então, e a melhor forma, a gente sabe na Conscienciologia, é através do livro. Então, nessa sessão eu procurei colocar alguns capítulos que ajudem as pessoas a entender mais sobre isso, aprofundar mais, ver a importância disso. Eu dou exemplos do próprio professor Valdo, que o professor Valdo utiliza nos livros dele, como que ele dedica, às vezes, o livro até para ele mesmo numa próxima vida. Então, porque quem tem experiência em serexologia, muitas vezes sabe que isso são favas contadas. Naturalmente, a pessoa vai acabar encontrando aquele livro porque uma coisa chama a outra, né? Os afins se atraem, e a gente sabe que muitas vezes, antes de nascer, a gente programa a vida já pensando nisso, né? Onde que eu vou encontrar meu livro, onde que vai ter ali numa biblioteca, ou vai ter um grupo que acabou estudando aquilo. Enfim, a gente começa a concatenar uma vida com a outra, né? Sem se alienar da vida atual, obviamente, a gente tem muitas responsabilidades agora, mas a gente já começa a antever ali, né, passar o bastão para a gente mesmo numa próxima existência. Então, a ideia de fechar o livro com autorrevezamento é exatamente isso, para mostrar que a serialidade existencial não é só o passado, né? É o presente e é o futuro, e a gente tem que confiar nesses recursos que nós temos para a gente poder recuperar essas informações. E para que recuperar? O objetivo é que a gente fique mais lúcido mais cedo, né? Quer dizer, a gente vai pegar informações que vão ser úteis para nós numa idade mais precoce, então a gente vai aproveitar a próxima vida, normalmente vai ter mais tempo para aproveitar a próxima vida em termos evolutivos, né? Então essa seria a síntese. Agora, você, né? Vamos trazer para o seu caso, já que você citou, né? Você teve uma informação, né, do professor Valdo de que você foi essa personalidade aí que escreveu um dicionário francês, ok. Mas você tem retrocognição, você teve retrocognição antes, você teve indícios de que você foi essa personalidade? Quando a história é a seguinte, quando a gente estava num jantar, e o professor Valdo falou esse nome, né? Ele falou Émile Littré e deu algumas características dele. Eu nunca tinha ouvido ele falar naquilo e eu anotei. Quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar, eu vi que batia muita coisa comigo, né? Com as coisas que eu estudo. E quando eu vi o nome na internet, eu quase caí para trás, porque eu tinha tido uma retrocognição em 96, fora do corpo, que eu me via escrevendo com aquela cara, era aquela pessoa. E aí eu falei, não é possível que sou eu. E aí eu fiquei nessas idas e vindas, que aí o professor Valdo falou que nada, a primeira vez que eu fui falar com ele, ele falou, não, isso aí é assim mesmo, tal, vai anotando e tal, não sei o quê. Eu falei, putz, mas não é possível, porque bate, porque eu lembro da projeção e tal, e ficou, até que teve uma hora que ele
ele jogou a toalha e falou, ele começou a falar que era eu e tal. Então, assim, teve muitas idas e vindas nisso, mas foi mais ou menos assim. Então, quando ele viu que eu estava mais ou menos confiante, aí ele começou a divulgar. E é interessante porque esse livro do Homo Lexicógrafos, né, que é a tradução desse manuscrito do Littré, quando eu li a primeira vez, eu senti muito reconhecimento, né, muito banho de energia e tal, mas não tive nenhuma retrocognição. Aí, quando eu e a Jaqueline estávamos fazendo a tradução, que ela fez a tradução, eu estava revisando, estava ajudando, eu peguei ele para reler de novo, e aí tem uma hora do livro em que ele está no apartamento dele em Paris e o editor chega. E o editor dá uma bronca nele porque ele estava com os originais próximo da lareira. Estava no chão, estava próximo da lareira. E quando eu li aquilo, me deu uma vontade de dormir, assim, uma vontade de recostar. Eu recostei, quando eu fechei o olho, tudo mudou e eu me vi sentado numa cadeira, assim, numa poltrona bem baixa, um verde musgo bem surrado, assim, um homem grandão na minha frente, assim, meio ruivo, com ar bravo, assim, e umas pilhas de papel, assim, esparramado no chão, e lá no fundo, na minha direita, a lareira. Então, e aí eu vi que a coisa realmente é séria, né? E foi daquele jeito ali, foi bem tenso ali a situação. Então, isso aconteceu depois que eu já tinha lido. Então, para mim é um aprendizado, porque às vezes a gente acha assim, não, quando a gente encontrar um livro, a gente já vai lembrar de tudo. E não, às vezes você tem que estar mais predisposto, tem que estar relaxado, você tem que estar sem expectativa, e aí o fenômeno ele tende a ocorrer. Então, foi mais ou menos assim, e aí, né, começamos a estudar bastante, fizemos cursos sobre isso, e hoje a gente tem muitas informações, e aí eu estou fazendo dever de casa, hoje já tem outras hipóteses que são antes do Littré, né, que aí não houve dica, quer dizer, a gente está tentando juntar aí as peças para entender esse legado, vamos chamar assim, essa história, né, essa trajetória, melhor dizendo, de uma maneira mais concreta, né? E a forma seria essa, né? São registros de experiências, registros de tendências, de preferências, né? É mais ou menos por isso você vai mapeando, né? Para você chegar numa hipótese e começar a estudar ela, é mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí, exatamente, porque cada vida ela é muito complexa, né, Rosé? Assim, você pega essa vida do Littré, ele escreveu dicionário, mas ele foi positivista, ele foi político também, ele foi médico, então aí são vários, são como se fossem universos, né? E pessoas diferentes, então uma vida ela já é muita coisa. Então, realmente, hoje a gente é o resultado de várias vidas e cada uma dessas vidas, né, tem muitas pessoas, muitos recursos, muitas atividades, né? A gente é muito polivalente, ou foi muito polivalente, continua sendo. Então, se a gente não parar e realmente anotar, dar valor para esses detalhes, né? Por que nós somos assim? De onde vem isso? Por que eu gosto tanto dessa pessoa, né? Ou desse assunto, dessa música, etc., como a gente comentou antes, ter esse olhar assim mais crítico, mais de pesquisador. Se a gente faz isso, a gente consegue daqui a pouco ir juntando as pontas, né? Aí precisa de ter parapsiquismo um pouquinho também para lembrar alguma coisa. Então a gente vai aos poucos. É trabalho de formiguinha mesmo, não é simples não. A serexologia é bem complexa. Por isso que eu fui escrevendo esse livro, eu fui ver, ele é o resultado de 10 anos, né, de escrita. Eu comecei com os verbetes, e aí os 40% dos verbetes que eu escrevi para a Enciclopédia da Conscienciologia foi a base desse livro, e ele foi aos poucos foi se constituindo. Ele começou com uma ideia assim de fazer um livro sobre lucidez multiexistencial, né, sem grandes pretensões, mas eu fui vendo tudo que era importante, tudo que era, né, assim, tem uma área que a gente não falou muito, que é a holocarmologia, né, que é tudo que envolve, né, os erros e acertos que eu achei importante. Quando eu vi, eu imprimi a primeira vez, aí a minha esposa, Cristiane, falou, mas isso é um tratado? Aí eu olhei e falei, será? Ela falou, não, tem que dar o nome de serexologia, imagina, já tá tudo aí, você dividiu por especialidade e tal. Então, o livro realmente ele foi o resultado de um trabalho, eu não tinha pretensão de fazer, vou escrever algo sobre serexologia. Ele foi sendo escrito, ele foi maturando,
E aí teve essa cara, assim, sabe? Não tinha pretensão de fazer um livro muito grande, mas como eu já estava devendo há muito tempo, né, um livro, e já tinha muito verbete, já tinha muita experiência lá com consecutivos, ele acabou ficando com esse formato aí. Eu lembrei aqui que a gente promoveu, né? Você estava na coordenação da primeira noite de gala mnemônica. E a gente até foi reportagem aqui, né? Cidade de Foz, Sim. onde as pessoas estavam ali trajadas, né? Uma época que elas se identificam. E eu nunca me esqueci que no outro dia, quando o professor Valdo falou na mini tertúlia, foram três personalidades vestidas com a roupa da mesma pessoa, né? E aí, como que vai saber? Todo mundo acha que foi ela, né? Aí o Valdo falou: olha, às vezes a pessoa chuta na trave, não é isso? Então, assim, Exato. muitas vezes a pessoa acha que ela foi uma personalidade porque ela tem muita afinidade com aquela personalidade, ou porque ela adorava muito, ou porque ela gostava muito, foi uma filha, uma pessoa muito próxima, e a pessoa assimila aquilo como se fosse uma vivência dela. Então, essa é uma outra condição que a pessoa também pode esbarrar, não é? Sim, é muito comum isso, e a gente dá muito valor para isso, quer dizer, às vezes não importa muito saber, se foi fulano ou deixou de ser, mas se já tem aqueles indícios e aquela afinidade muito grande, não interessa, ela estava ali, então ela vai estudar o entorno, ela vai estudar aquela equipe, aquele grupo, né, em torno daquela personalidade, e ali já traz muitas informações para ela, né? O que ela estava fazendo, qual é o holopensene, qual que é assim o resultado daquela vivência, porque às vezes, como você falou, ela era um amigo, ela era né, uma pessoa da família, ela era alguém que gostava muito, então isso realmente é muito Mucama, sério. É o quê? a mucama, né? Uma mucama, exato, era uma aia, né? Uma pessoa ali que estava Ai, ajudando ali, por exemplo, o pessoal da corte, né? Às vezes era alguém que estava ali, uma governanta. Então, isso é o mais sério, quer dizer, reconhecer que às vezes, não, eu estava nessa corte ali, eu estava junto dessa rainha, eu estava junto desse rei, eu estava junto desse, sei lá, intelectual, desse artista. E, então, isso já é muito, já significa muito, assim. A gente começa a ver que o que a gente chama de personalidade consecutiva, que é localizar quem foi, é efeito, é consequência e até certo ponto é secundário. O mais sério é fazer essas localizações de grupos, né, e épocas, porque isso já diz muito para a nossa vida atual, né? muito bom, Pedro. A gente tem aí mais 5 minutinhos, né? Eu queria ver se você tem alguma coisa que a gente deixou falar que você acha muito importante, né? O que que você poderia trazer para a gente aí de fechamento dessa ciência aí, Tá serexológica? bom. Não, eu queria agradecer, né, muito esse espaço, né, a sua condução aí bem querida, para a gente poder debater esse assunto. E esse livro, como eu comentei, é o resultado dessas experiências. Eu não era o objetivo, mas eu coloquei algumas informações pessoais em termos de vivências de fenômenos e por que eu fui estudar essa especialidade. Porque eu comecei na Conscienciologia, não tinha interesse de vidas passadas, isso nunca foi para mim assim grandes, sabe, interesses. E as coisas foram conduzindo, confluindo, como você comentou, né? O professor Valdo ajudou muito, e aí a Seriexologia ela se impôs na minha vida, porque todo mundo perguntava para o professor Valdo, mas por que você ajudou o Pedro? Por que teve isso? Ele falou para ele ser cobaia, ele tem que ser estudado e vocês têm que usar o caso dele e de outros que nós temos na comunidade para entender mais a série X, né? Para entender o mecanismo da serialidade existencial. Então, foi por isso que a gente resolveu assumir essa condição, escrever, né, bastante sobre isso. A gente sabe que é um cosmos, né, que é muita coisa e é muito complicado, mas é o início aí, pelo menos, para a gente poder entender mais sobre essa especialidade e essas outras ciências afins aí. E a gente tem uma Mas obrigado. instituição, não é? Que estuda esse assunto, Sim, sim, desenvolve exatamente. atividades pedagógicas sobre esse assunto. O trabalho confluiu para isso, né? A gente acabou formando a Consecutivos, né? Quem tiver interesse pode entrar na internet e escrever Consecutivos com U no final, que é a instituição que estuda
essa especialidade de uma maneira bem prática, como eu citei, acho que no comecinho, a escola de personalidade consecutiva. Quer dizer, como é que a gente faz para estudar o nosso passado? Então, a gente criou uma metodologia junto com uma equipe para ajudar desde o início, a pessoa que não sabe nada, como é que ela vai, pegando os dados da vida atual, fazendo isso tudo que a gente falou, né, dessas informações, juntando, e aí ela começa a olhar a história, que a gente comentou também, a importância de ver onde que ela tem afinidade na história, e ela faz um exercício de cotejo, né? Ela pega uma personalidade, mesmo que seja a personalidade-chave, que ela tem afinidade, não necessariamente foi ela, mas que ela goste, que ela admire, que ela acha que possa ter estado ali, para ela fazer uma evocação mais assim técnica. E aí ela vai vendo os pontos em comum, o que que bate, o que que não bate, e aí a gente tem vários relatos que dali as pessoas conseguiram encontrar outras que são personalidades mais específicas, ou tiveram fenômenos, ou viram que não era por ali, que é muito importante também, partiram para uma outra área. Então, realmente, a Consecutivos vem com o objetivo de ajudar, né, as pessoas a fazer essa pesquisa de uma maneira mais técnica. Excelente! Hoje nós tivemos aí um panorama, né, sobre essa especialidade dessa obra Seriexologia, do autor Pedro Fernandes. Então, a gente já agradece imensamente pela sua participação, Pedro, muito rico o programa de hoje. E a gente agradece aí a participação também de vocês que estiveram nos acompanhando e espera, né, pela próxima obra a ser analisada. Então, sempre aos sábados, a gente está trazendo aqui uma novidade no mundo dos livros. Então, espero por vocês. Pedro, muito obrigada. Tchau, Rose. Tchau, todo mundo. Obrigado mais uma vez. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.